Oiê, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Santuário da Bruxa. Eu sou a Marina, eu estou há 30 anos na Terra, eu sou terapeuta de ancoragem e hoje eu vim aqui para contar para ti o que é esse famoso ciclo de 21 dias de oração de São Miguel Arcanjo. Bom, essa oração ela acabou ficando muito famosa no mundo porque quase todo mundo que faz essa oração acaba tendo uma experiência muito bacana, muito significativa para contar. Então, vamos começar explicando o porquê dos 21 dias, antes da gente entrar, né, na oração em si. Então, 21 dias por quê? Antes da gente falar da questão espiritual, vamos falar da questão básica, que é comprovada, digamos assim, pela neurociência. Que 21 dias é o período que o nosso cérebro precisa para implementar um novo hábito. Então, 21 dias repetindo um comportamento, teoricamente, a gente consegue implementar ele na nossa vida como um hábito. Tá, mas e aí? Por que eu quero implementar alguma coisa como um hábito? Porque aí acaba ficando fácil, automático. Tudo aquilo que não é automático para o nosso cérebro, ele acaba gastando mais energia para fazer. E o nosso cérebro, o nosso corpo, nós fomos criados, digamos assim, programados para que a gente consiga sobreviver de uma forma mais fácil. Então, tudo aquilo que gasta mais energia, o nosso cérebro tende a evitar. Por isso que muitas vezes criar um novo hábito é tão complexo, é tão difícil, porque a gente precisa quebrar algumas barreiras. Então, essa seria a explicação, digamos assim, científica, né, da neurociência. Mas 21 dias também é considerado um ciclo quântico. Então, se a gente somar o 2 e 1, a gente vai chegar no número 3, que é um número da Divina Trindade, é um número base da geometria sagrada. Então, existe todo um significado do porquê esse ciclo quântico funciona e acaba trazendo realmente resultados muito significativos na nossa vida. Então, o que pode acontecer quando a gente faz um ciclo de oração de São Miguel Arcanjo? Primeiro, eu não vou entrar nos maiores detalhes sobre como é feita essa oração, como a gente faz isso direitinho dentro de um ciclo quântico, porque existem algumas regrinhas, digamos assim, mas eu vou deixar aqui embaixo o link do grupo da comunidade do santuário, que é o grupo onde a gente faz esses ciclos de orações juntos, em grupo, né, com a nossa comunidade, a nossa família de luz, para que se você chegou aqui e ainda não me conhece, mas quer fazer parte de um ciclo de oração, que é muito mais fácil, muito mais bacana do que fazer um ciclo sozinho, vou deixar aqui embaixo então o link para você entrar, ir lá e conhecer, fazer parte. Mas vamos lá, o que pode acontecer fazendo um ciclo de oração? Bom, um ciclo de oração de São Miguel Arcanjo, ele é um ciclo voltado para libertação e limpeza espiritual. Então, é uma oração que é muito voltada para fazer justamente isso que a gente conversou, libertação, nos libertar de padrões, de crenças, de seres, de energias. Se você chegou aqui, provavelmente você já sabe que a gente acaba ao longo da vida, né, não só dessa experiência terrena aqui, mas das outras também, a gente acaba recebendo aparelhamentos, né, equipamentos etéricos que muitas vezes são nomeados como chips, como implantes, são aparelhos que muitas vezes, na maior parte das vezes, não são físicos, né? Eles são etéricos, eles são astrais, energéticos e eles acabam sendo acoplados no nosso campo por seres que têm algum interesse em controle, em uso da nossa energia. E essa oração ela faz uma limpeza também disso. Então, não só dos nossos padrões, das nossas crenças, daquilo que não nos serve mais, daquilo que nos limita, mas também desses aparelhamentos. E isso, até vou contar depois uma experiência que eu tive fazendo essa oração, que é bem legal, tá? Mas o que pode acontecer então, além disso, né, na nossa vida? Pode acontecer alguma coisa ruim? Pode acontecer alguma coisa boa? Bom, eu não posso dizer que não tem como a gente falar, ah, vai acontecer uma coisa ruim, porque necessariamente tudo aquilo que acontecer com a gente dentro de um ciclo de oração vai vir em prol da nossa libertação, em prol da nossa cura. E muitas vezes a gente só não tá
acostumado ou habituado ou entendendo de forma consciente alguma coisa que pode acontecer. Então é muito comum que pessoas saiam de empregos, terminem relacionamentos, tudo aquilo que já não está legal na nossa vida tende realmente a romper, tende a sair, tende a ser limpo. Justamente porque quando a gente está pronto, quando a gente está não necessariamente consciente disso, mas quando a gente está pronto para ir fazendo essas liberações, tudo vai favorecendo para que essas limpezas aconteçam. Então, é muito comum que muitas coisas na nossa vida mudem enquanto a gente faz a oração. E não dá para dizer que é uma coisa ruim que acontece com a gente, mas muitas vezes a gente não está plenamente preparado ou consciente. Então, às vezes a gente começa a fazer oração, sei lá, sai do trabalho, muda de ambiente e aí pensa, meu Deus, e agora? Minha vida virou do avesso e eu comecei a fazer essa oração e tudo começou a acontecer. Mas sim, se isso aconteceu, se isso realmente veio a se materializar, é porque existe uma dissonância entre aquilo que você estava fazendo com o teu propósito, com a tua essência. Então significa que aquilo não faz parte de quem você é e por alguma razão você acabou ficando naquele ambiente, com aquela pessoa, naquela circunstância, mas aí entrando num ciclo quântico de limpeza, a gente acaba conseguindo fazer algumas liberações que às vezes a gente não tem nem consciência plena, mas que acabam nos levando para outros patamares de energia, de consciência, de frequência, o que faz muitas vezes com que a gente perca conexão com algumas coisas. Então, simplesmente alguns ambientes, alguns trabalhos, algumas pessoas, circunstâncias deixam de fazer conexão com a gente porque a gente acaba passando para um outro nível, digamos assim, um outro patamar, e aí aquilo não faz mais sentido, não conecta mais. Então é comum que a gente tenha esses caminhos de, eu ia dizer de turbulência, mas caminhos de mudança, de transformação. Então, como eu falei, ela é um ciclo de oração de extrema libertação, extrema limpeza. Ela tem decretos extremamente poderosos, é uma oração bem longa, mas que transforma a vida. E eu vim aqui também contar um pouquinho sobre a minha experiência, né? Fiz uma breve introdução aqui, então, sobre o que é essa oração, para quem não sabe, para quem não tem ideia. Porque quando eu fiz essa oração pela primeira vez, eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo. Eu só tinha ouvido falar de pessoas de confiança, que era uma coisa realmente muito transformadora, mas eu não tinha uma consciência plena do que significava fazer esse ciclo de oração. E o primeiro ciclo que eu fiz, isso já faz alguns anos, e eu não consigo mais precisar para você quando foi esse ciclo ou quantos eu já fiz desde então, porque foram muitos. Inclusive porque eu ancoro, ajudo, auxilio a ancorar esse ciclo de oração dentro do trabalho que eu faço no Santuário da Bruxa. Então, já perdi a conta, assim, há muito tempo de quantos ciclos eu fiz. Mas eu me lembro muito bem do primeiro ciclo. E nesse ciclo, como eu disse, eu não sabia ainda muito bem o que era essa oração, o que ela fazia, ou qual era realmente o potencial dela. E foi extremamente transformadora, foi muito desconfortável no começo fazer ela. Existem muitas fases dentro dos 21 dias de oração, e hoje eu já consigo identificar direitinho o que está acontecendo e como está agindo no campo energético, né? Inclusive porque eu auxilio pessoas a passarem por essa oração, a fazerem ela e tornar esse processo de uma forma mais leve, mas também trazer consciência para ele. Porque muitas pessoas reclamam justamente desse desconforto. Ah, tem insônia, tem alterações no sono, né? Mexe com muitas coisas, claro que mexe. Você tá fazendo um ciclo de limpeza, de cura, de libertação, de deixar coisas para trás que não servem mais. Então, sim, vai mexer no campo energético. A gente tem que estar pronto para acolher tudo isso que acontece e perceber isso como o nosso ponto de transformação. Perceber aquele sonho que vem como um sinal, como uma metáfora para alguma coisa que a gente precisa olhar e prestar mais atenção. Então, no meu primeiro ciclo, eu lembro que mexeu muito no meu sono, né, nos meus sonhos. E no primeiro ciclo eu tive um sonho muito significativo, muito transformador. E eu lembro assim até hoje.
Eu lembro que eu abri a minha mão, isso no sonho, né? Mas eu lembro que eu abri a minha mão bem nessa parte aqui, ó, bem essa parte molinha. E eu lembro que eu abri a mão aqui, eu não me lembro com o que eu abri, mas eu lembro que eu abri a pele e dentro da mão tinha um chip. E era um chipzinho mesmo, assim, na visão do sonho, era um chipzinho assim pretinho. Eu tirei ele, removi de dentro da mão e ficou um espaço. Eu lembro que ficou tipo um buraquinho, assim, um buraco bem grande, assim, dentro da mão. E aí eu lembro que no sonho eu pensei, caramba, e agora vai ficar um buraco aqui na minha mão, né? E aí eu fechei com a pele que tinha ficado aqui, né? Que eu tinha aberto. Fechei. E aí eu pensei assim, nossa, mas e aí o que vai acontecer agora, né? Vai crescer uma carninha de novo aqui dentro, vai fechar, o que vai rolar com isso aqui? E aí eu fiquei assustada, né? Pensando, caramba. Mas aí, enfim, fechei, né? Deixei bonitinho assim e depois melhorou. E no outro dia eu acordei e lembrei, né, desse sonho e pensei, caramba, e eu não tinha noção ainda nessa época, não tinha um entendimento que eu tenho hoje de que realmente eu estava fazendo uma remoção de um chip que existia no meu campo etérico, no meu campo astral, na minha aura, né, no meu campo energético. E foi muito bonito, eu achei essa forma que os mentores trouxeram isso que aconteceu, porque por mais que eu não entendesse completamente naquele momento, hoje eu entendo, né? E aquilo também foi um exercício de buscar entendimento para isso. Então foi algo muito interessante que aconteceu, muito marcante. E todos os ciclos que eu fiz foram muito transformadores, muito marcantes e que trazem muita cura e muita libertação. Eu digo que nos primeiros ciclos eu tive mais desconforto, foi mais demandante energeticamente fazer o ciclo. Hoje eu sinto sim algum desconforto porque a gente realmente tem que entender que a gente está fazendo um ciclo quântico de limpeza, que não é só uma limpeza de coisas que a gente vive aqui nessa vida, nessa encarnação, mas a gente está fazendo a liberação de contratos, de acordos que a gente fez, sabe-se lá em que tempo, em que vida, em que mundo, em que plano, em que dimensão. Então é importante que a gente entenda a magnitude de participar e de fazer um ciclo quântico de limpeza de São Miguel Arcanjo. Né? Hoje eu tenho um pouco mais de facilidade, digamos assim, de passar pelos ciclos, provavelmente porque eu consigo ter mais consciência. Não que muitas vezes não seja desconfortável, porque como eu disse, ainda é, mas é mais tranquilo, justamente pela questão da consciência, né? Então eu queria vir aqui hoje trazer um pouquinho dessa minha história, falar um pouquinho de como é que foi que essa oração começou a fazer parte da minha vida, convidar você para fazer parte da comunidade, para fazer parte dessas transformações e explicar um pouquinho, né, trazer essa história dessa oração, explicar um pouquinho o que que ela é e começar a disseminar um pouco mais ela, ajudar todo mundo que está falando sobre isso a falar um pouco mais, porque cada dia que passa a gente precisa trazer mais cura, mais luz, mais amor, mais verdade para esse plano terreno, para as nossas vidas e para a vida das outras pessoas. Então, se você sentiu o chamado para fazer parte, se você sentiu que essa oração ela pode transformar a tua vida, entra no grupo, faça parte dessa comunidade, faça parte da nossa família. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, iluminou um pouquinho aí o teu caminho, deixa um curtir aqui embaixo para eu saber que de alguma forma esse vídeo te auxiliou. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!